Ok, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos aguardar um pouquinho mais os nossos queridos ouvintes entrarem na nossa live, já agradecendo a Deus por mais uma boa noite, Lúcia, boa noite, Aleph. Agradecer ao Senhor por mais uma semana, né? Que se passa e outra que se inicia. Boa noite, Vilene. Vamos já começar. Boa noite, Alcídia. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, então, pessoal, a nossa palestra pública de domingo, certo? Domingo, pontualmente, às 19 horas, nós estamos aqui na Casa Espírita, no Grupo Espírita Renascer. E estávamos esperando, né, Alcida? E agradecendo a Deus por mais um domingo, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus por estarmos aqui falando da nossa doutrina maravilhosa, certo? Bem-vindo a todos e a todas. E eu gostaria também, pessoal, de fazer, antes de tudo, uma leitura preliminar, é isso? Ao final, a gente dá os avisos da nossa casa, certo? As atividades que estão ocorrendo, muitas atividades ainda estão ocorrendo, tem que ocorrer ainda de modo remoto, não é isso? Eu gostaria também de fazer um registro, viu, Alcide, o pessoal que está escutando aí, a Aleph, que olha como a gente tá chique aqui no Gero, ó. Tem até microfone de ouvido, ó. Tô me sentindo tão profissional de um jeito que chique, viu? Pense no Gé, isso é coisa de Aleph, viu? Obrigada, Aleph, obrigado, Gé. Agradece muito a você. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos concentrar e a nossa oração, a nossa prece, né, nossa leitura preliminar para hoje, ela se chama Homem Prudente. E a gente vai lembrar muito desse homem prudente quando nós abordarmos um pouco a Revista Espírita, que é o nosso tema da palestra de hoje, tá certo? Então, para quem entra agora, vamos fazer a nossa pequena leitura preliminar e aí nós vamos começar de fato o tema da nossa palestra de hoje, que é a Revista Espírita, certo? E aí vamos lá. Diz assim, o homem prudente. Toda autoiluminação tem seu preço, seu esforço e sacrifício. Ontem você ouvia sobre o sacrifício e ficava amedrontado por achar que exigia muito de você. Hoje compreende que o sacrifício está em vencer a si mesmo. Hoje pode interpretar como sacrifício os desafios cotidianos pelos quais você está passando. Seja prudente ao analisar a vida, justo ao lidar com os problemas e misericordioso com todos os que exigem de você paciência e tolerância. E já bem dizia Jesus segundo Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, nessa perspectiva de homem prudente, pessoal, é que a gente vai começar o nosso roteiro de hoje, que vai falar para quem está entrando aqui conosco. Estou vendo umas colegas nossas aqui, muito bacanas, sejam muito bem-vindas, professora Simone, Laresca, tem umas alunas nossas da graduação e do mestrado, professoras, sejam muito bem-vindos, certo? Então, vamos lá, pessoal.
O nosso tema de hoje é sobre a Revista Espírita, certo? Alguns não podem não conhecê-la, certo? E aí um pouco do esclarecimento que nós vamos fazer hoje, certo? Então, é um pouco de um relato histórico do próprio processo de consolidação do Espiritismo, certo? Enquanto a grande terceira e a grande revelação, né? A terceira revelação, certo? Quando Allan Kardec recebeu da espiritualidade a missão de iniciar o movimento espírita, de iniciar o processo de codificação da terceira revelação, que nós entendemos que é o próprio Espiritismo. E aí o primeiro caminho que ele seguiu para isso foi a própria escrita do Livro dos Espíritos, certo? Que foi o primeiro grande livro da codificação, que nós chamamos das obras básicas, né, da codificação do Espiritismo, e o primeiro deles foi o Livro dos Espíritos, que naquela época, quando ele foi lançado, lá em 1857, se tornou um grande sucesso, né? Allan Kardec ainda estava receoso na perspectiva de achar o que é que poderia acontecer com aquela publicação que tinha um teor totalmente inédito, não é isso? E além do cunho religioso, que isso hoje em dia afeta muitas pessoas, não é isso? Você abordar a religião, abordar o transcendental, alguns ainda entendem muito como misticismo, então tem muitas reservas, né? Principalmente quando diz respeito a outras interpretações de terceiros, né? Sobre aquilo que é Deus, sobre aquilo que é religião, ok? Então, com o sucesso do Livro dos Espíritos, né, iniciando o processo da codificação, Allan Kardec começou a receber do próprio plano espiritual, né, dos próprios companheiros, dos espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec no processo com o processo de escrita, né, das obras básicas da doutrina espírita. Mas Allan Kardec sentia falta de um instrumento que fosse um contato mais direto com a sociedade, né? Porque nós sabemos, né? Boa noite, queridos, alunos nossos chegando aí. E aí, pessoal, ele precisava, naquela época, de um instrumento que tivesse um diálogo mais direto com a sociedade, né? Imaginemos nós, no século XVIII, onde não tínhamos ainda televisão, onde o instrumento mais direto de comunicação com as pessoas era por via jornalística, né, pela imprensa gráfica, ok? E esse jornal, os jornais impressos eram as formas de comunicação com a sociedade, né? E aí, os livros, nós sabemos também que os livros, eles são produções únicas, certo? Então, eu produzo um livro, como era o livro dos Espíritos, que foi o primeiro que ele lançou, certo? E aí, o livro em si, ele é fechado, ele é um documento fechado, e ele não pode, né, você não pode estar atualizando, ou então tendo algum tipo de contato com a sociedade por via do livro. O livro é um documento posto e pronto. E ele precisava, naquela época, desse contato, até como nós próprios estamos fazendo aqui hoje, desse contato mais direto com a sociedade, né? Coisa que nós temos hoje com muita facilidade pelas redes sociais, né? A gente não pode nem comparar o que é a realidade de comunicação de hoje com a realidade de comunicação que nós tínhamos no século XVIII, ok? E aí, então, mais ou menos por volta de 1857 para 1858, em uma reunião mediúnica que Allan Kardec estava dentro da própria sociedade parisiense já, Allan Kardec recebeu a inspiração de começar um jornal, né? E esse jornal seria um jornal de teor espírita,
ok? E aí ele perguntou, inclusive, para os espíritos na época, né? Que aí eu abro aspas e vou citar as palavras de Allan Kardec, né? Que tem até, inclusive, esse roteiro lá na Revista Espírita. E aí Kardec perguntou assim para os espíritos: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que conseguirei? E os espíritos disseram assim para ele: conseguirá, né? Você vai conseguir se você tiver perseverança. Mas Allan Kardec respondeu assim: eu temo começar um projeto desse e não dar conta. Vocês sabem que eu tenho 2 empregos para dar conta, né? Fora todos os outros compromissos com a própria codificação espírita, né? Porque ele já tinha iniciado a publicação do Livro dos Espíritos, mas ele continuou durante a sua vida o trabalho de escrita e consolidação dos outros livros da codificação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? E todas as obras da codificação que foram publicadas via Allan Kardec. E aí ele estava muito preocupado de não ter tempo, né? E ele pergunta isso mesmo para os espíritos: mas eu tenho 2 trabalhos para dar conta, preciso eu largar um desses trabalhos para poder me dedicar mais a esse trabalho jornalístico e juntamente com o trabalho da escrita dos demais livros da codificação? E os espíritos disseram assim para ele: você não precisa largar nada. O tempo e a organização do seu tempo, quem faz é você. E assim você conseguirá dar conta. Então, isso nos leva à reflexão, pessoal, que desde a gente tem muito costume de achar que essa vida corrida, que os nossos compromissos que nós assumimos hoje são coisas da atualidade, que a gente se envolve em muita coisa, né, que o tempo não dura mais nada. Ok, né, nós vivemos em uma outra realidade, mas lembremos nós que nos séculos passados, né, que as pessoas trabalhavam da mesma forma, inclusive com mecanismos laboriais muito mais difíceis do que nós temos hoje, certo? Então, imaginem de fato a preocupação de Allan Kardec com 2 trabalhos, né, que ele tinha 2 empregos na época, ter que dar conta ainda de todo o processo, de toda a responsabilidade da codificação, né, da doutrina espírita. Então, ele ficava preocupado com isso. Então, é uma forma também da gente ponderar e refletir sobre o nosso dia a dia. Será que eu estou assumindo os meus compromissos? Será que, por mais das minhas responsabilidades do meu trabalho, as minhas responsabilidades no campo espiritual, no desenvolvimento o compromisso para o desenvolvimento da minha espiritualidade, ou mesmo o compromisso para o engrandecimento da minha moralidade e com a minha evolução, o que é que eu estou fazendo para isso, né? E embora nós estejamos também em momentos de epidemia e nós também tenhamos restrições com a nossa vida comum, né? De andar, de circular, de retomar nossos compromissos que nós fazíamos naturalmente antigamente. Mas o que será que eu estou fazendo com meus compromissos para a minha evolução espiritual? Certo? Será que nós, mesmo com o momento pandêmico, será que a gente não pode retomar esses nossos compromissos, né? Dentro mesmo da nossa casa, ou então nos resguardando da melhor forma possível. E isso eu estou refletindo porque Allan Kardec foi justamente isso que ele perguntou aos espíritos. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu estou muito ocupada, eu vou dar conta? E os espíritos disseram: organizando o seu tempo, você dá conta. E assim eu também reflito, juntamente com os espíritos, né, que intuíram Allan Kardec na época, as pessoas mais ocupadas são as pessoas que mais têm tempo, porque são elas que conseguem organizar melhor o seu cotidiano e o seu dia a dia, né? Então, Allan Kardec, com a Revista Espírita, deixa esse recado para a gente também hoje, certo? Organizarmos melhor o nosso tempo. E aí, com essa intuição que ele recebeu dos espíritos, ele começou, então, a publicar, certo? Então, ele começou a publicar um jornal,
né, que de início ele tirava do próprio bolso, porque não tinha financiamento, né, não tinha compradores, não tinha leitores naquela época, porque estava no início, né, era a ideia principal dele, certo? E aí ele fez uma pergunta para os espíritos, e perguntou assim: eu pretendo publicar um número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar a data, e continuar mais tarde, se for possível. E os espíritos disseram para ele assim: a ideia é boa, mas um jornal não vai bastar. E aí iniciou-se uma nova etapa, né, de um novo compromisso que Allan Kardec assumiu com a codificação espírita, que foi esse instrumento valiosíssimo, que foi o lançamento da Revista Espírita. E aí vocês me perguntam: Larissa, o que foi de fato a Revista Espírita? A Revista Espírita, pessoal, na verdade foi um jornal, certo? Que era publicado pela Sociedade Parisiense Espírita mensalmente, certo? Então, Allan Kardec, de fato, né, ele cuidou da Revista Espírita e as suas publicações até muito próximo dele chegar a desencarnar, certo? Então, só com Allan Kardec foram 11 anos de Revista Espírita, certo? Que tiveram continuidade a posteriori do seu desencarne, que eram lançadas mensalmente, né? Então, Allan Kardec, junto com a sua sociedade, com a Sociedade Parisiense Espírita na época, mensalmente, durante 11 anos, eles se comprometeram a lançar esse folhetim, né, esse jornal, que foi intitulado Revista Espírita, para ter uma comunicação mais direta com os espíritas nascentes daquela época, né, que a gente não podia nem chamar de espíritas, né, mas os que estavam curiosos, né, a conhecer a doutrina espírita, os que estavam buscando estudar e compreender melhor o que foi a doutrina espírita, certo? Então, qual é a importância da revista, né? Porque muitas vezes a gente conhece, nós do movimento espírita conhecemos muitas obras da codificação, a literatura espírita, não é? Que os livros de Chico Xavier, né? Que pelo espírito André Luiz, pelo Emmanuel, e poucos de nós conhecemos a revista, né? O movimento da revista espírita. E aí, por que a gente acaba conhecendo menos? Porque a Revista Espírita era voltada justamente para tentar sanar e esclarecer as pessoas da época sobre as principais dúvidas que o Espiritismo estava trazendo de novidade, né? Então, imagine, se o Espiritismo é uma novidade para muita gente hoje, né, que supostamente tem uma cabeça muito mais aberta, né, com níveis de informação infinitamente superiores das pessoas que viviam no século XVIII, certo? Então, o nível de informação o nível de informação, né, pessoal, que nós temos acesso hoje é infinitamente superior a uma pessoa que vivia no século XVIII, certo? Então, se nós temos preconceitos, né, conceitos preconcebidos de fato, né, falando o pé da palavra, com essa gama de informações que nós temos hoje, né, nós ainda nos damos essa baixa prerrogativa de ainda ter preconceito. E imagine numa época, né, do século XVIII, em que as pessoas quase não tinham informação paralela de nada, né? Quais eram as informações? Aí eu sempre tento, até como professora mesmo, eu sempre tento me colocar como uma pessoa que vivia naquela época, né? Então, qual era uma pessoa que vivia na época do século XVIII, pessoal? Essa pessoa tinha informação como? A sociedade, de um modo geral, iria ter informação ou por livros, que eram muito caros, e nem todo mundo sabia ler, né? Então, as pessoas que tinham acesso a conhecimento do século XVIII para trás, muito fortemente século XIX, perdão, para trás, eu estou só falando século XVIII, século XIX para trás, eram pessoas as que tinham conhecimento geralmente eram de castas mais abastadas, né? Então eram pessoas mais ricas da sociedade, pessoas que faziam parte da elite.
E as pessoas que estavam na base social, nem todo mundo tinha acesso a alfabetização, então era muito comum o analfabetismo, ok? Então como é que as pessoas tinham acesso à informação? Ou pelas universidades, né, via livros, que era para a elite da elite, né? Ou via religião, ok? Ou então pelos folhetins jornalísticos que também já tinham na época para aqueles que sabiam ler e para aqueles que também sabiam comprar. Certo? Então, assim a gente começa a perceber que a informação era muito restrita. E daí a importância de Allan Kardec ter colocado a Revista Espírita para ser um mecanismo de maior contato com esse público nascente que nós estamos chamando de espíritas, né? Com esse público curioso com a doutrina espírita. E a Revista Espírita, pessoal, ela se fazia muito como perguntas e respostas. Então, as pessoas mandavam cartas para a sociedade parisiense, certo? E a sociedade recebia muitas cartas, inclusive eu vou falar um relato de uma história, eu vou contar uma história que é relatada, inclusive, em uma revista espírita, por isso que eu vou fazer essa contação de história aqui hoje. E as pessoas enviavam muitas cartas para a sociedade parisiense com muitas dúvidas. E aí Allan Kardec, com a sociedade como um todo, recebia essas cartas e respondia essas cartas via revista espírita, certo? E aí, além de ser um mecanismo de resposta a essas cartas também, a revista espírita também era um canal de Allan Kardec poder se defender, rebater calúnias, que muitas vezes não, ele recebeu muitas, né, calúnias, difamações, que ele era um charlatão, né, que a sociedade espírita e o movimento espírita como um todo era um fruto de um charlatanismo para enganar as pessoas, que essa possibilidade de comunicação com os espíritos não podia, que isso era coisa inexistente. Então a revista espírita era esse caminho, era o caminho que ele tinha a possibilidade de se defender o espiritismo, mas não no sentido mais de defender, mas de esclarecer, né, porque os espíritos sempre deixam claro, né, desde Allan Kardec até hoje, aos que estudam e defendem, palestram sobre a doutrina espírita, que a gente não precisa bater boca, a gente não precisa se envolver em grandes argumentações para defender a doutrina espírita. Ela por si só já é a nossa grande argumentação, e um dia todos serão tocados a compreender que o plano espiritual é, na verdade, a nossa primeira e grande maior casa, né? Então, não adianta a gente entrar em grandes entraves, né, debates, né, verbais, quando a gente sabe das nossas verdades, né? E um dia a verdade chega para todos. É uma coisa que eu gosto de dizer também muito em sala de aula, em outros espaços também, que eu não acreditar em uma coisa não vai fazer diferença daquela coisa deixar de existir ou não, né? Então, um dia todos vão ser tocados, né? E aí, continuando com o nosso debate, Allan Kardec passou então a se mostrar mais dentro da própria revista, né? Então, as pessoas tinham uma visão também de que Allan Kardec era muito sisudo, era muito sério, e a revista espírita mostrava um outro Allan Kardec também, né? Então, mostrava o Allan Kardec mais acolhedor, mostrava o Allan Kardec mais próximo das pessoas, mostrava o Allan Kardec como ele era de fato na sua vida real, uma pessoa comunicável, uma pessoa fácil de se lidar, uma pessoa que antes de ser um profissional e antes de ser o grande representante da doutrina espírita, ele era um grande ser humano, né, dócil, amável. E aí foi pela própria revista espírita que a sociedade começou a ter essa outra visão de Allan Kardec, certo? Então, por aí a gente começa a perceber mais ainda a importância da revista, certo? Só beber um pouquinho d'água.
E aí, então, pessoal, durante todo esse período, até o desencarne de Allan Kardec, nós tivemos várias edições, certo, da Revista Espírita. Como nós dissemos no início, foram 11 anos direto, né, de publicação da Revista Espírita, que continuaram via Sociedade Parisiense após o seu desencarne, certo? E as publicações da Revista Espírita, da Revista Espírita, ela só teve pausa nos interstícios das guerras, né, no período das grandes guerras mundiais, porque também o mundo inteiro estava em comoção, estava todo fragmentado, né? E também só para a gente dar uma outra importância, agregar a importância que a Revista Espírita já tinha, é importante a gente dizer também as pessoas que se comunicavam pela revista, né? Então, pela Revista Espírita, nós, né, enquanto público, quem sabe se eu não estava lá no movimento naquela época, né? Então, o público daquela época recebeu via revista, não apenas pela codificação, mas via Revista Espírita também, mensagens de Santo Agostinho, mensagens de São Vicente de Paulo, né? E também mensagens de Joana d'Arc e de vários e vários outros santos, né, que são entendidos como santos pelo próprio catolicismo, mas também de outros grandes intelectuais que se comunicavam também via Revista Espírita, certo? Então, tá aí, mas também a gente levantando aqui outro ponto importante da Revista Espírita, certo? E aí agora, pessoal, eu passo para um segundo momento da minha fala, que é sobre a contação de história, né? Então, e aí eu agradeço muito a Francisco que está agora apresentando o programa do Grupo Espírita Renascer na Rádio Dumbo todos os domingos. E Francisco, há um mês atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, me pediu para que eu fizesse um relato sobre flagelos humanos, certo? E eu fiz baseado em uma das cartas, em uma das várias cartas que a Revista Espírita recebia e respondia, né, via Revista Espírita. E essas cartas coincidem muito com o momento de hoje, que é sobre a história de um flagelo, de uma doença que teve nas Ilhas Maurício no século XIX, certo? E esse flagelo dessa grande peste, essa grande febre, se assemelha muito com a pandemia que nós temos hoje, né? Na época era uma epidemia porque ela tinha um cunho mais local, né? Mas se parece muito com aquilo que nós vemos hoje, certo? E aí, vamos lá. A gente vai fazer um pouco desse relato dessas cartas, certo? E aí, a Sociedade Espírita, no ano de 1867, passou a receber várias cartas de franceses que viviam nas Ilhas Maurício. Ilhas Maurício, só por curiosidade, até porque eu sou professora de geografia, né? As Ilhas Maurício são umas ilhas bem pequenininhas que ficam perto de Madagascar, né? Que fica entre o continente africano e entre o continente asiático, certo? Então elas ficam ali naquele meio, bem próximo à ilha de Madagascar, certo? E as Ilhas Maurício, elas são possessões francesas, ok? Então, por isso que era muito fácil os moradores das Ilhas Maurício se comunicarem com a França, primeiro porque eles eram franceses e segundo porque se não eram franceses, falavam francês, né? Porque era uma possessão, era uma área de posse da França, certo? E aí, só para a gente explicar a facilidade de comunicação das Ilhas Maurício com a sociedade parisiense, certo? Todos tinham esse vínculo com a França, ok? E aí, a Revista Espírita publicou em julho de 1867
um relato bem exemplar daquilo que a gente vive hoje, como eu estava dizendo, né? Que foi uma grande febre que assolou a pequena ilha, matando uma média de 60 mil pessoas para uma ilha desse tamanho, né? Então, só para a gente perceber como foi bem complicada essa febre, né? Essa grande epidemia que assolou as Ilhas Maurício lá no século XIX, né? Então, como nós estávamos dizendo, foi um momento muito parecido com aquilo que a gente vive hoje, o momento epidêmico que nós vivemos hoje. E aí a gente faz até uma reflexão, né, pessoal? Porque nós achamos que é uma coisa, esse processo pandêmico que nós estamos vivendo hoje é uma coisa pontual, mas não. Né, nós tivemos vários processos epidêmicos ao longo da construção da humanidade, que, na verdade, pela ótica espírita, são mecanismos também de reestruturação de determinadas sociedades, certo? Então, é importante a gente ver os flagelos humanos também como um momento de reconstrução, de desconstrução para reconstrução daquele determinado local via, né, pela ótica do plano espiritual, certo? Então, é importante a gente entender que os flagelos humanos, que as dificuldades que cada um vive no seu dia a dia, é para que a gente também pense, reflita sobre o nosso dia a dia, reflita sobre o nosso cotidiano, né? E ver e tentar compreender por si próprio, né? Por isso que a autoconstrução da melhora da sua moralidade, a gente fazer essa reflexão, né, por aqueles momentos de tribulação que nós estamos passando. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando de se perguntar: o que é que eu tenho contribuído para estar passando por essa situação, né? Ou então, se eu acho que eu não contribuí em nada, mas que aquilo dali sirva para eu exercitar a minha resiliência e a minha confiança em Deus, né? Então, os processos epidêmicos e os flagelos, eles têm muito esse objetivo, né? Pelo plano espiritual, né? Via plano espiritual, ok? E aí ele faz, lá nessa carta, a Sociedade Parisiense recebeu uma carta no dia 8 de maio de 1867 dos moradores que moravam lá nas Ilhas Maurício, relatando a grande peste epidêmica que estava ocorrendo naquela pequena ilha, certo? Então foram 3 longos anos de uma febre que assolou praticamente toda a sociedade local, certo? E as cartas que foram relatadas na revista espírita da época, né, nos boletins espíritas da época, faziam relatos de como a sociedade das Ilhas Maurício viviam naquele momento, das dificuldades de viver, das tentativas de medicação que eles não conseguiam sucesso, né? E inclusive os espíritas que moravam lá nas Ilhas Maurício relatavam, inclusive nas suas cartas, como era bom ser espírita naquele momento, porque eles tinham uma outra visão, né, uma visão mais resignada sobre aquela determinada situação, que ajudava eles a se consolarem e a consolarem os outros, né, que estavam naquela situação. E eles relataram também na revista espírita que a pequena sociedade de espíritos, a pequena sociedade de espíritas, quer dizer, que moravam nas Ilhas Maurício naquela época, tiveram que parar, né, as suas atividades. Veja só como é muito parecido com aquilo que a gente vive hoje, né? Eles tiveram que parar com as atividades do núcleo espírita daquela época, lá das Ilhas Maurício, por conta, né, para tentar evitar a contaminação daquela febre, que ninguém sabia o que era, ninguém conseguia entender que febre era aquela. Hoje, né, com algumas reflexões que nós trazemos hoje, e com algumas doenças, né, a gente fazendo um resgate das doenças que tinham naquela época também, a gente pode interpretar que, na verdade, essa febre que assolou as Ilhas Maurício foi a febre amarela. Pode ter sido a febre amarela, que eu não sei se vocês sabem, é uma curiosidade da história, né? Que a febre amarela, que até hoje a gente toma vacina, né? Ela mata, né? Mata até hoje, por isso que é importante a vacina.
E aí, até então, não se tinha vacina, obviamente, século XIX, não se tinha vacina, não se tinha ainda a vacina, e também não sabia nem o que era o motivo causador, que hoje também a gente sabe que é por via do mosquito, né? Então, não sabia qual era o motivo. Então, supõe-se que era febre amarela ou correlatos da febre amarela, que na época era chamada de febre maligna, certo? As pessoas tinham a febre, né? E os médicos daquela época diagnosticavam as pessoas como, ela está com a febre maligna, né? Então, que era a febre amarela que nós conhecemos hoje, em que era um grande percentual de pessoas que morriam da moléstia naquela época, né? Que era, no caso, a febre mortal, a febre amarela. E é interessante também esse relato das cartas que estão lá na Revista Espírita, que naquela região das Ilhas Maurício é muito comum, até por conta, né, da dimensão de ilha, né, o insulamento, a ilha isolada dos outros continentes, é muito comum a visão de estrelas cadentes, meteoros, né? E os espíritas que moravam lá na ilha relatavam que ocorreu uma imensa chuva de meteoros, né? Uma imensa chuva de estrelas cadentes na época, justamente marcando o início de uma grande como é que a febre começou a se tornar mais epidêmica ainda, né? Então foi quando começou de fato um forte movimento de contaminação, certo? Então e aí eles relataram que coincidentemente ou não, né? E aí a gente sabe, enquanto espírita, que nada é por acaso, nada é coincidência, assim, né? Pela ótica materialista humana. Então essa grande chuva de meteoros marcou essa grande disseminação, era essa palavra que eu estava atrás, essa grande disseminação da moléstia da febre mortífera que estava tendo nas Ilhas Maurício, certo? E aí, até que um desses espíritas correspondentes de Allan Kardec recebeu a intuição, né, um médium, um espírita, né, que exercendo a sua mediunidade pela intuição, perguntou a Allan Kardec, via suas cartas, né, que foram publicadas, se eles podiam se utilizar da folha do pinhão da Índia, que é o Croton tigrium, certo? Falando do termo científico, né? Como sudorífico e calmante, se tinha, né? Porque eles receberam essa intuição dos espíritos lá nas Ilhas Maurício, que a utilização dessas folhas seria um medicamento que ajudaria não no controle, mas pelo menos na diminuição dos efeitos da febre. Oi, Leilande, seja bem-vinda. Anderson, na diminuição dos efeitos da febre no corpo humano, certo? E aí, Allan Kardec respondeu na Revista Espírita que sim, né, que ele consultou médicos parisienses renomados naquela época e disseram que, de fato, a intuição que os espíritas das Ilhas Maurício receberam estava certa, né? Que eles poderiam utilizar de modo adequado, é claro, né? E, obviamente, manipulado por pessoas que sabiam a dosagem correta, eles poderiam, sim, os médicos parisienses autorizaram eles a usarem aquela folha do pinhão para diminuir os efeitos da febre que as pessoas da ilha estavam passando naquele determinado momento, né? E aí eles informavam mais uma vez Allan Kardec do quanto era bom, né, ser espírita também, porque além de tentar olhar a realidade por uma ótica mais consoladora, eles tiveram esse suporte da sociedade parisiense daquela época para poder ajudar minimamente a população das Ilhas Maurício naquela época que estavam passando por aquele determinado momento, né? Então, aquele momento difícil. E assim, a Sociedade Espírita Parisiense chegou naquela época a algumas conclusões para fins de comunicação com a ilha que estava sendo assolada pela peste da febre, né? E aí, via revista, eles disseram assim,
em todos os tempos fizeram preceder os grandes cataclismos fisiológicos como sinais manifestos da cólera dos deuses, como acreditavam as antigas religiões. Mas na ótica espírita, pessoal, nas crises em aparência anormais, são preparadas de longa data em consequências perfeitamente normais, certo? Então, aquilo que a gente acha como uma moléstia que surgiu do nada, na verdade, aquilo dali já tem um planejamento prévio no plano espiritual, muito prévio, diga-se de passagem. Porque toda moléstia, principalmente quando são moléstias de grandes proporções, é porque ali elas têm um grande apelo de resgate de espíritos, né? De resgate de almas e de um ressurgimento para uma reconstrução de algo novo, certo? Então, o que aquilo, as religiões passadas, né? Então até mesmo hoje, as pessoas entendem que uma moléstia grave dessa, na verdade, só é a fúria de Deus, né? O povo está pecando demais, aí tem uma certa... Concordamos, né, nessa determinada parte, né, que na verdade as grandes moléstias, elas acabam sendo mecanismos de limpeza, né? Limpeza daquela determinada área, daquele determinado ambiente, certo? Para o plano espiritual. Só por uma curiosidade, só nesse período do Covid-19, alguns relatos espíritas, né, que abordam isso, por conta da diminuição, inclusive, do próprio movimento econômico, nós tivemos uma diminuição imensa de emissão de CO2 na atmosfera, certo? Então, só isso já ajudou muito na melhora do ambiente atmosférico terrestre, né? E, consequentemente, na melhora do ambiente etéreo também, né? Dessa nossa vivência com o mundo espiritual. Certo? Então, é importante a gente entender que as moléstias, elas vêm altamente preparadas, anos de preparação, para que elas possam ocorrer, e elas não ocorrem ao acaso, certo? E eles informaram também que os habitantes das Ilhas Maurício iam renascer, e a própria Ilha Maurício iria renascer, né? Iria se tornar uma nova ilha, ela iria superar todo aquele processo pandêmico. E a Sociedade Parisiense também disse na época que os que morrem são vitimados pela impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de combatê-la. O perigo torna o homem inventivo, e é o medo da morte um importante mecanismo para o avanço da ciência e para o avanço da medicina. Então, pessoal, todo o processo epidêmico traz um grande avanço tecnológico. Porque, como eles disseram aqui, né, o próprio medo da morte leva o homem a novos processos inventivos, a botar a cabeça para funcionar, para edificar e para melhorar a sua sociedade. Né? Então, é o que eles deixam claro, né? O medo da morte é esse medo que faz as pessoas buscarem novos caminhos, buscarem novas metodologias, né? Então, por isso que nós estamos aí correndo atrás, né, de novas vacinas, novos testes. Nós estamos também, a epidemia nos ajudou a perceber que nós temos que alterar os nossos padrões de higiene, né, que as pessoas ainda não têm uma compreensão muito clara do que é higiene e do contato com as outras pessoas, não é isso? Então, é importante a gente sempre perceber as coisas por essa ótica. O que é que vai ficar de aprendizado para a sociedade pós-epidemia? É só a vacina? Não, né? Mas outros aprendizados vêm, não só para quem não foi acometido pela moléstia, né? E principalmente também para aqueles que foram acometidos pela moléstia. Então, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que sofreram ao lado de seus entes queridos no processo de recuperação, e o quanto esses processos vão ajudando os seres humanos a se tornarem mais humanos, a valorizarem outros profissionais e a se tornarem
mais dignos, né, de viver nesse planeta que precisa mudar de fato a sua ambiência etérica, certo? E por fim, a cada dia mais nós conseguimos compreender que nós estamos de fato nesse processo transitório, certo? Então eu vou chegando à conclusão do nosso momento de hoje, pessoal, para a gente não se alongar tanto no nosso tema. Nós fizemos um pequeno resgate daquilo que foi a revista espírita, mas mais do que isso, nós tentamos trazer aqui uma contação de história, né, que foi essa febre, essa grande moléstia que aconteceu nas Ilhas Maurício no século XIX, certo? Que se aproxima muito daquilo que a gente está vivendo hoje. E isso foi tudo, né, só para mostrar como era importante a revista espírita naquela época, porque era justamente a partir dos seus folhetins, justamente a partir da sua comunicação direta, Sociedade Parisiense, Allan Kardec, que essa sociedade tinha forma e encontrou um mecanismo mais direto de debater, de esclarecer os seguidores espíritas e a sociedade de um modo geral naquela época, certo? Então, encerramos com essa reflexão que a grande contribuição da revista espírita na época foi esse contato direto, foi dar esse contato direto do movimento espírita, dos conhecimentos espíritas que estavam nascendo para com aqueles que se simpatizavam com o espiritismo, certo? E aí, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham esse relato da moléstia que aconteceu nas Ilhas Maurício. Nós temos uma gravação na Rádio Dumbo que eu acho que fala sobre ele, que eu acho não, tem lá no YouTube do GE, no canal do GE, né, lá no YouTube, tem Rádio Dumbo, aí fala sobre flagelos humanos, e aí lá eu conto com mais detalhes, que aqui a gente não teve tempo para se detalhar tanto. Lá nesse programa eu falo com bastante detalhe a troca das cartas, né, o que eles relatavam nas cartas, certo? E aí quem tiver curiosidade pode ir lá para escutar um pouquinho da história. Ou também ler a própria revista espírita, né? Que a revista espírita também conta sobre essa moléstia, certo? E aí, para finalizar, nós vamos fazer uma leitura, certo? Para a gente encerrar nosso domingo, refletir um pouquinho a mais e quem sabe não, iniciar uma semana com mais aprendizados, né? Então vamos lá. A prece diz assim: finalidade das palavras. Falei tanto, né? Professor fala tanto. Simone, né? Simone, a gente fala tanto. As palavras carregam em si energias que ainda não compreendemos direito. Possuem a dualidade, podem caminhar para o bem ou podem caminhar para o mal, em contorno, de acordo com os contornos que nós damos a elas. Pense que a fala também pode ser compreendida como uma grande forma de praticar a caridade. Portanto, seja justo e misericordioso em suas palavras. E aí vem Paulo, né? Tem um pedacinho de Paulo aqui falando pra gente, lá em 1 Coríntios, certo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim, uma coisa que Chico Xavier e outros, né, memoráveis do Espiritismo falam assim pra gente: se você não tem nada edificante a falar, fique calado, né? Porque quando a gente não tem nada digno, nada construtivo, ou então aquilo que você vai falar para outra pessoa e nada vai acrescentar a ela, pelo contrário, vai diminuí-la, ou então vai colocá-la em conflito com ela mesma, fique calado, né? Porque isso vai ajudar a você mesmo a não ficar verbalizando coisas que vão fazer mal, não só aquela pessoa, mas principalmente a você, né? Então, as palavras têm esse poder, né? Então, ficamos com essa... E fora a questão da energia, né? Tudo é energia, a gente sabe, nós espíritas, nós sabemos que tem toda uma carga fluídica, energética, que vai junto com a palavra, que ela reflete o nosso pensamento, né? E pensamento é
ação, né? E tudo isso está aqui, a física explicando para a gente que tudo isso gira contornos de ondas magnéticas, né? Então, as palavras, como dizem, as palavras têm poder, né? E as palavras, elas edificam, como também elas destroem. Então, vamos ajudar a que elas sejam para construir, né? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Próxima semana nós temos a palestra com a nossa querida Lili, né? Lili Souza, e aí nós aguardamos vocês também em mais um domingo, e em breve, se Deus quiser, quem sabe de volta aqui na nossa querida Casa Espírita, né? Que a Aleph está deixando um brinco aqui, ó. Se vocês virem aqui, o nosso auditório tá show. Tchau, pessoal, até a próxima. Encerro, né? Isso, encerra.